Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no mercado e ver se ainda temos fundos de tijolo que estão descontados, que estão baratos, ou podem estar em bons momentos para você iniciar uma posição. Porque se você acompanha o mercado de fundos imobiliários, vai ver que há algumas semanas o mercado recuperou muito. E talvez se você quisesse comprar um HGLG da vida, por exemplo, vamos analisar fundos de logística hoje. Se você quisesse comprar um HGLG, você perdeu a sua janela porque ele já valorizou muito e está caro neste momento. Mas, para nós pequenos investidores que não precisamos de investir em fundos bilionários, ainda podemos encontrar boas oportunidades no mercado que ainda estão descontados e que podem se valorizar e oferecer um bom retorno no longo prazo. Portanto, atualização da carteira. Estou com 2,48, portanto a carteira está positiva. O rendimento, na carteira não em termos de preço das cotas, mas o rendimento, ou seja, acumulado com os dividendos, faz com que o retorno total esteja positivo a 2,48. E o Ibovespa está menos 3,79 neste momento. Portanto, essa semana é semana de receber dividendos. Podemos ver aqui, quinta-feira, dia 15, há muitos fundos que pagam. Hoje é dia 15, por isso já tenho aqui o meu home broker aberto. E se você acompanha o canal, você sabe que toda vez que chega eu acho que é o 12º dia útil do mês ou qualquer coisa assim, portanto mais ou menos do mês eu recebo os dividendos e eu já reinvisto esses dividendos no fundo que é o SNCI. Portanto, deixa eu procurar ele aqui, SNCI. E assim eu já... SNCI 11 está aqui, ok. Que está custando R$ 101,50. Portanto, eu já vou aproveitar, vou colocar a ordem a mercado para não esquecer dessa vez. Já vou aproveitar, já vou reinvestir esses dividendos, porque o SNCI entre hoje e amanhã é a data com. Ele deve declarar os dividendos, portanto, eu recebi dividendos hoje. Já comprei uma cota de um fundo que declara dividendos hoje. E assim eu já coloquei esses dividendos para receber dividendos, ou seja, para trabalhar para mim e receber dividendos daqui a mais ou menos 10 dias, mais ou menos 8 a 10 dias eu já recebo dividendos sobre os dividendos, ok? Portanto, é uma maneira, tem um vídeo aqui no canal, uma maneira de você receber dividendos 2 vezes por mês. Por enquanto é só uma cota porque eu recebo poucos dividendos, mas com o acumular dos anos, essa estratégia ela vai aumentar o meu retorno porque no mesmo mês eu recebo dividendos 2 vezes. Portanto, vou comprar uma cota de SNCI, tem que colocar assinatura eletrônica, comprar, ordem a mercado, ok. Executada. Compramos uma cota a R$ 101,50 de SNCI. Portanto, daqui provavelmente entre hoje e amanhã ele vai declarar os dividendos e daqui a aproximadamente 10 dias eu já devo receber os dividendos sobre os dividendos que eu tinha recebido. Portanto, receber dividendos 2 vezes por mês, excelente estratégia, vale a pena. No começo parece pouco, mas daqui a alguns anos você vai ver que você vai estar recebendo bons dividendos, reinvestindo e já recebe mais um bom valor de dividendos 2 vezes ao mês. Portanto, é uma excelente estratégia. Vamos então partir para o vídeo de hoje. Vamos então analisar os fundos imobiliários utilizando a nossa estratégia antiga já aqui no canal, que é a estratégia BB, que eu procuro por bons fundos, fundos bons e baratos. Estratégia BB, procura de fundos bons e que estejam baratos. Vamos então à busca avançada. Vamos analisar fundos de logística hoje, tanto industriais e logísticos. Eu quero um patrimônio de pelo menos 100 milhões, por isso eu vou colocar aqui já o primeiro filtro. Portanto, vou colocar 99 milhões, porque eu quero de 99, porque pode ter algum que por causa da cotação esteja ali um pouquinho abaixo. Então eu quero de 100 milhões para cima. 99 milhões. E vou procurar fundos desse segmento. Vou baixar esses dados. O Status Invest vai me dar uma planilha. Vamos abrir a planilha. E então vou aqui colocar na primeira linha uma corzinha só para diferenciar. E vou utilizar esses dados para procurar fundos que estejam baratos
ou seja, esteja abaixo do valor patrimonial, mas que entregue bons dividendos ao mesmo tempo. Portanto, como é que nós vamos fazer isso? Vou adicionar aqui 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e esse aqui posso eliminar, que está atrapalhando. Peraí, deixa eu abrir, exatamente. E vou pegar, vou colocar 3 colunas, porque eu vou utilizar essas 3 colunas, vou pegar então a primeira linha e vou adicionar filtros. Ok. O que vamos fazer? Vamos filtrar então os fundos que estão descontados, o preço sobre o valor patrimonial. Então eu venho aqui e coloco do mais pequeno para o maior. E assim eu tenho mais descontado em relação ao patrimonial. E eu vou dar na primeira, vou colocar aqui uma cor para ser diferente. Vou colocar, por exemplo, um amarelinho, uma outra cor, um azulzinho. E o último, uma corzinha diferente para chamar a atenção, um verdinho. Pronto, 3 cores diferentes. No primeiro, no amarelinho, eu vou colocar uma nota. Qual é essa nota? Eu quero eu vou classificar os fundos que estão mais descontados. Portanto, 1, 2, 3, depois se eu selecionar e clicar, ele vai preencher automaticamente. Eu dei uma nota para os fundos que estão mais descontados em relação ao valor patrimonial. A seguir, eu venho aqui no Dividend Yield e vou selecionar então os fundos que estão com maior Dividend Yield, do maior para o menor. E olha só, o primeiro está errado. ARCT11 não é um fundo de logística. Ele não devia estar aqui. Deixa eu colocar Dividend Yield. Abrir ele aqui. ARCT11, se eu não me engano. Portfólio. Galpão. Pronto. Eu não sabia que era um fundo de logística. Eu achava que o ARCT11 era um fundo de papel. Portanto, vamos continuar. ARCT11 é um fundo de logística. Está com um Dividend Yield de 17%. Mas o PVP está 1,03%. Portanto, está caro. Mas eu vou dar uma nota, igual eu fiz com o preço sobre valor patrimonial. Portanto, os que estão com maior dividend yield vão receber a nota mais baixa. E os que estão com menos yield vai receber a nota maior. Portanto, vai daqui para baixo. E na última tabela, é a tabela mais importante. O que eu vou fazer? Eu vou somar a primeira tabela, a amarelinha, com a tabela azul e vai me dar uma nota. E depois eu vou classificar pela nota mais baixa. Por quê? Porque eu quero o que estava melhor classificado em relação ao PVP e eu quero o que estava melhor classificado em relação ao Dividend Yield. Portanto, se nós pegarmos o 1 mais 1 vai dar 2. Então eu quero que tenha o menor número possível, que seria 2 no caso, o menor número possível seria 2. Portanto, significaria que ele estava como melhor classificado no Dividend Yield e melhor classificado no PVP. Ok? Então, como é que vamos fazer? Vamos aplicar uma formulazinha para ficar automático. Soma essa coluna com essa coluna. Fecha parênteses, tal. E depois jogo para baixo e ele vai me somar. Venho aqui no filtro e eu quero do menor para o maior. E, portanto, podemos ver que, segundo a nossa estratégia de Dividend Yield, bom pagador de dividendos, com desconto patrimonial, temos aqui alguns fundos que estão bem descontados. É uma questão de você abrir e analisar cada fundo. Por exemplo, VER11. Vou procurar aqui. Nós não queremos fundo monoativo. Portanto, VER11, Vereda. Ele já tem o preço da cota um pouquinho caro, 233. Não conheço o fundo. Diz aqui um yield de 14. Não tem muita informação sobre o fundo. Ou a minha internet não está boa. Também acontece de vez em quando. Mas, portanto, 0,70. Deixa eu ver portfólio. O que ele diz sobre o portfólio? Tem 4 imóveis, se esses dados estiverem corretos. E vacância, ele tem 2 imóveis com pequeno problema de vacância. Portanto, nesse caso, você poderia dispensar porque tem 2 imóveis com pequeno problema de vacância. E o preço da cota não é base 100. Está 233, está um pouco caro para comprar cada cota, né? Apesar que o dividend yield de 14%, vamos só dar uma olhada. Quais são os dados do dividend yield? Aqui pode estar aqui, porque tem um dividendo, tem um evento não recorrente, um dividendo em junho de 2022 que foi de R$ 7,00. Provavelmente esse dividendo
Deixa eu ver aqui em junho. Tenho dados repetidos aqui na tabela. Não, R$2 em junho, referente a maio. Em julho, referente a junho, R$2. Em julho, 8/7, referente a junho, R$5. Portanto, deve ter tido aqui um retorno ao cotistas. Portanto, esse dividendo ele está adulterado. Vamos partir para o segundo, Helg 11. Helg 11, por exemplo, e você pode fazer essa análise em casa. Eu estou fazendo muito rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você deveria ler o relatório, analisar, tal. Está pagando quase 1% ao mês, portanto 11,37, dividendo, 86. Está com desconto sobre o patrimonial, portanto 0,73 significa que ele está com 27% de desconto em relação ao patrimonial. Patrimônio 159 milhões. Mais de 7 mil cotistas, portanto é um fundo que já tem uma boa base de cotistas, e podemos ver que paga um dividendo mais ou menos estável, ou seja, não tem aquele grande efeito não recorrente como aconteceu com o fundo anterior. E se formos ao portfólio, podemos ver que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, veja o valor, o relatório gerencial, porque às vezes os dados no status invest não estão atualizados. Portanto, tem pelo menos 5 imóveis e um apenas está com uma pequena vacância. Portanto, já poderia ser, para mim, se eu fosse investir num fundo novo agora, já entraria na minha lista como uma boa opção, um fundo que está descontado e paga bons dividendos neste momento. Portanto, o mercado ainda oferece boas oportunidades. Podemos ver só rapidamente mais um, New L. Só para ver se tem alguma coisa errada assim a princípio com ele. New L, fundo de base 100, 10,82 no fundo de tijolo é um yield muito bom, lembrando sempre isso. PVP 0,79, portanto 21% de desconto em relação ao patrimonial. 263 de patrimônio, um fundo maior. Uma base de cotistas menor, no entanto. Bons dividendos, podemos ver aqui um evento não recorrente, que é em junho e dezembro, que é quando fecha o semestre, ele paga o acumulado. Portanto, é normal que aconteça nesses meses, mas não é nenhum valor tão absurdo em relação a o dezembro do ano passado, por exemplo, que foi 1,30, aqui foi 1,70, foi mais, mas não é assim, por exemplo, no outro pagava, sei lá, R$2 e de repente houve um mês que pagou 7, isso é um valor muito grande. Então é um evento, deve provavelmente vender um imóvel e devolver o dinheiro ao cotista, é um evento não recorrente. Aqui podemos ver que os únicos dividendos maiores são no fim do semestre, que é normal haver ali um acúmulo e uma distribuição no final do semestre. Tirando isso, os outros meses ele paga um dividendo estável. E em relação ao portfólio, só para ver, temos 3 imóveis, portanto, um fundo que tem um valor patrimonial maior, mas tem menos imóveis. Portanto, tem apenas 3 imóveis se os dados do status invest estiverem corretos. E assim, nós analisamos então, por exemplo, desses 3, o que eu investiria seria o Helg 11, que tem mais imóveis, tem uma base de cotista maior, portanto, deve ter mais liquidez, e tem um dividendo muito bom, que está pagando quase 1% ao mês neste momento. Portanto, é um dividendo para um fundo de tijolo, um dividendo muito bom. Vou ficar por aqui, portanto, estratégia BB, analisamos dividend yield com preço ao valor patrimonial e procuramos então as melhores opções descontadas e que pagam bons dividendos neste momento. Muito obrigado por ver esse vídeo, não esquece de deixar um like que é muito importante, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.